sendo motivo de chacota para a comunidade evangélica no Brasil. Eu digo com toda razão. E nas imagens é possível você ver um telão com um grande cronômetro marcando os minutos para que os casais se beijem sem parar na igreja. E observando o cenário da igreja contemporânea, eu posso dizer com toda tristeza e muita vergonha desse evangelho contemporâneo que os evangélicos nominais têm transformado a igreja de Cristo. E isso, meus irmãos, não é um local de ovelhas, mas sim de bodes. E cada vez mais nós vemos uma igreja se parecendo com as atrações do mundo do que a igreja sendo diferente e impactando os mundanos. Mas você sabe por que está acontecendo cada vez mais isso nas igrejas contemporâneas? E eu tenho uma resposta clara e direta. Porque o povo não conhece a Deus. E eu provo isso nas Escrituras. Veja comigo. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. E o problema mais sério da igreja de Corinto era o mundanismo. Essa igreja era caracterizada por facções, divisões, inimizades e exaltação dos dons, e muitos pecados encontrados nos mundanos você encontrava dentro da igreja de Corinto. E Paulo escreveu: parem de pecar. E a falta de conhecimento, meus irmãos, é uma vergonha para aqueles que se dizem cristãos. E essa falta de conhecimento de quem Deus é, dos seus atributos, é um dos grandes males que assola a igreja contemporânea. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, asseverou que pecadores não arrependidos deveriam ser expulsos da igreja de Corinto. Será que o cenário atual da igreja moderna não se assemelha à igreja de Corinto? Porque há tanto pecado, escândalos, essas bizarrices de beijo no culto, corrupções dentro da igreja, desvio de dinheiro, porque as pessoas não conhecem quem Deus é. E muitos da igreja moderna, eles pensam, meus irmãos, que podem adorar a Deus de qualquer jeito. E eu gravei um estudo aqui que está disponível no canal, na série de estudos acerca dos atributos de Deus, falando sobre como nós podemos nos aproximar de Deus em adoração. E um exemplo muito famoso da aproximação irreverente diante da santidade de Deus, nós encontramos no livro de Levítico, que falam sobre Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão. Nadab, por exemplo, ele era o herdeiro natural do cargo de sumo sacerdote, e Abiú era o próximo na fila depois do seu irmão. E eles eram os filhos mais velhos de Arão, tio de Moisés. E seus nomes faziam parte, meus irmãos, da lista dos nobres dos filhos de Israel. E esses dois irmãos, juntamente com os outros 70 anciãos, receberam lá no Monte Sinai aquele privilégio de ver parcialmente à distância como Deus conversava com Moisés. Que grande privilégio! Porém, no livro de Levítico, eles são descritos como aqueles irmãos que ofereceram fogo estranho para Deus na adoração. E Deus fulminou eles diante de toda a congregação, meus irmãos. E a nossa geração, ela pensa que pode adorar a Deus de qualquer maneira ou de qualquer jeito. E muitos têm tratado Deus como se ele fosse um Papai Noel, um mordomo ou alguém que está ali para realizar os seus desejos mais egocêntricos das pessoas. Até o ponto que em 2022 ditas igrejas realizaram o culto do beijo entre casais. O culto não é para os casais, o culto prestado é somente para Deus. Isso é fogo estranho. E isso eu digo para a vergonha de vocês. Vocês não têm conhecimento de quem Deus é. E meus irmãos em Cristo, eu gravei uma série de estudos, está disponível aqui no canal, aonde eu utilizei, por exemplo, inúmeros livros, bons comentários a respeito dos atributos de Deus. E o link eu vou deixar como sempre nos comentários, vai aparecer aqui em cima no card também, para vocês assistirem, crescerem na graça e cada vez mais conhecerem o Deus que vocês servem, meus irmãos. Pois não conhecer a Deus que vocês dizem que servem e amam é um motivo de vergonha e causa destruição para a alma de vocês. Então, meus irmãos, invista no seu crescimento espiritual.